Bom, pessoal, vamos lá. Eu não sigo de volta? Não segui de volta, gente. Eu sou muito desatenta pra esse negócio de seguidor, de comentário. Mas eu vou seguir de volta sim, eu juro. Então, gente, continuando o comentário que eu tava falando anteriormente, né? É o seguinte, eu sou acostumada a escrever, né? Então, o roteiro das aulas que eu faço, ele é todo escrito à mão. Então, todos os comentários, todas as coisas que eu quero fazer, eu escrevo mesmo. Só que isso demora muito, porque a minha letra, ela é muito redondinha, muito coisadinha, então eu demoro horas e horas escrevendo. E isso me atrasa muito com relação a fazer os planos de aula, né? Aí eu resolvi que para a aula de hoje eu faria o roteiro digitado. E foi um grande avanço tecnológico para mim, gente. Aí o que eu fiz? Eu só fiz o roteiro da aula, tipo, o que vai acontecer, o repertório da aula eu escrevi ele à mão. E as falas, os comentários eu digitei. Porque, gente, é sério, eu consegui fazer os planos de aula da semana inteira em um dia. Todos os roteiros de falas em um dia só. Tá vendo, gente? As tecnologias, elas vêm para ajudar a gente, mas nem sempre nós estamos aptos a utilizá-las. Mas a gente vai se reinventando. É porque também eu amo usar caneta colorida, então, né? Então, pessoal, falando aí da concepção, né? Da concepção autocorrigível da ciência. Nós estamos aí viajando nessas concepções da ciência para entender, né, como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente pode visualizar a ciência de fato, né? Então a gente chega na concepção autocorrigível, que essa concepção da ciência, ela vem trazer uma crítica às outras concepções e principalmente ela vem trazer uma crítica à concepção da ciência como verdade absoluta, supra-histórica, supra-sumática, supra-tudo, né? Então aí a gente tem o Popper, a gente tem o Auguste Comte, ó, tô doida. Página errada, gente. A gente tem o Feyerabend, eu nem sei. Se tiver errado o nome também, não, vocês entenderam, né? Temos as concepções desses teóricos. Gente, agora eu esqueci quem é esse segundo, é o Kahn. E as concepções desses três teóricos aqui, lindíssimos, são que, primeiro, vamos falar do Popper. O Popper, ele é um filósofo vienense, né? E ele traz um conceito de ciência que é o racionalismo crítico, né? Que é o seguinte, que na realidade, ele traz que nada na ciência, né, não pode ser comprovado empiricamente. E a realidade é que o objetivo científico não é formar novas teorias. Na realidade, o objetivo científico é falsear ou refutar teorias. Então, a gente tem uma teoria aqui prontinha, pré-estabelecida, e os objetivos que vão sendo colocados na realidade é o de refutação, é o de contraposição àquilo que está sendo colocado. Então, o objetivo se faz o seguinte, é sempre encontrar o erro, o que está errado, e falsear essa proposição. Então, de acordo com Popper, essa é a realidade científica, esse é o objetivo da ciência. Ao invés de formar novos conceitos, ao invés de adicionar coisas novas, o que se procura é falsear as hipóteses que estão ali consagradas. Não é bem desmentir, mas o termo melhor para se compreender é falsear mesmo. Né, é apresentar algo que seja falso ali, algo que seja contraposto ao que está sendo colocado, né? Então, o Popper... Seria refutar também? Refutar, exatamente. O Popper, ele traz essa concepção justamente para ir de contra, como eu falei, a essa ciência verdadeira, essa ciência única, essa ciência que não tem erros. E o Popper, ele traz novamente o quê? Que nós devemos desconfiar, inclusive, porque assim, né? A ciência, quando ela vem, vamos falar de empirismo, de iluminismo,
ela vem para dizer que não, você só pode acreditar em fatos científicos, fatos que foram experimentados, né? Fatos que empiricamente foram observados ali, foram colocados. Então, se existe algo que é científico, que você consegue observar, ir lá e experimentar, você acredita naquilo como verdade. E o Popper, ele já vem trazendo, não, calma aí, não é bem assim. Nós temos que ter muito cuidado, inclusive com preceitos científicos que trazem uma explicação para tudo. Inclusive, Popper foi um grande crítico da psicanálise, porque a psicanálise, de acordo com Popper, ela é uma coisa que a gente nem consegue falsear, né? Eu acho que foi o exemplo que o Gustavo deu na semana passada, que está no texto, que a psicanálise, ela tem uma explicação para tudo, incrivelmente. Então, se você vai lá e realiza uma crítica, né, e você coloca um contraponto ali, os teóricos psicanalistas vão lá e atribuem uma explicação de outra forma, né, que é o exemplo que ele dá no texto, de que o complexo de Édipo explica tudo, explica todas as relações de afeto, explica a forma com que a gente lida com as emoções. Aí veio um antropólogo e falou, não, peraí, mas na ilha tal, as pessoas não têm essa ideia de parentesco, de pai, de autoridade que nós, da cultura ocidental, temos, né, da cultura europeia temos. E aí veio um teórico e ele não refutou, ele simplesmente agregou aquilo que sim, não, tem a ver com o complexo de Édipo, sim, tem relação por causa disso, disso, disso. Então, de acordo com Popper, essas teorias que têm explicação para tudo, ele tem um nomezinho lá que eu esqueci, ad hoc, se eu não me engano, não lembro. Mas essas teorias, elas não podem ser consideradas ciência, como ciência, porque se você não consegue refutar, se você nunca consegue achar um erro para conseguir melhorar aquela teoria, se você nunca consegue falsear aquilo, você não consegue considerar aquilo como verdade, como ciência. Então, ele enquadra a psicanálise nessa fase de não teoria, por não conseguir refutar. Aí vem o Kahn, esse teórico aqui dos olhinhos, do óculosinho, né, que ele traz a sensação, a questão de paradigmas, né? Enquanto o Popper fala de falseamento, o Kahn, ele já traz uma questão de paradigmas, que não, calma, não é assim. Não é sempre que a gente está criticando e a todo momento a gente está refutando e falseando, não. Existem etapas ali dentro da construção de uma teoria. E quando a gente consegue fechar essa teoria, a gente cria um paradigma que é aceitável por um momento como verdade, né? Então, as coisas não são sempre um ciclo contínuo. Assim. As teorias, elas não são sempre um ciclo contínuo de crítica, refutação, não. Existe um momento que uma teoria comprovada, bonitinha, é aceita como verdade até que se coloque outra no seu lugar ou se adicione mais coisas a ela. E assim, por exemplo, tem o exemplo da teoria das leis físicas de Newton, né? As leis físicas de Newton, elas foram, de algum momento, em algum momento da história, foram colocadas como verdades suprassomáticas acerca das proposições físicas, né, do nosso entorno, do nosso redor. Mas quando vem Albert Einstein com a sua teoria da relatividade, muitas das coisas que eram colocadas anteriormente pela teoria de Newton foram aos poucos sendo desagregadas, né, desalinhadas com a realidade. Mas isso não tira o peso, a carga da teoria de Newton para a fundamentação teórica, que inclusive baseou os trabalhos físicos de Albert Einstein. Então, o que o Kahn ele vem trazer é exatamente isso, que existe o paradigma, né, que é uma teoria científica que é aceita, que é colocada como verdade durante um tempo, né, e não tem problema nenhum aquilo ser colocado como uma verdade por um tempo, não é anormal, né, até que se encontrem outros paradigmas e outras circunstâncias para conseguir criar coisas novas, hipóteses novas, né.
O Kahn, ele também traz uma questão que é imprescindível para a gente que é da psicologia. Ele traz a fundamentação de que esses paradigmas, eles têm a ver com um momento social e histórico do que aquela teoria foi construída, né? Não é só o cara que criou o negócio, a verdade absoluta, através de uma neutralidade que não existe. Aquela teoria, ela foi fundamentada, e não é que os caras eram mais burros antes do que são mais inteligentes agora. Não, tem a ver com pertencimento histórico e social, tem a ver com a visão do pesquisador também. Então, o que representa esses paradigmas? Naquele tempo, naquele momento, aquilo era verdade e servia como verdade, até que novas coisas foram surgindo, encontraram o seu lugar ali dentro da teoria e foram se modificando. E isso tem a ver também com o tempo em que essas pessoas estavam, com o que era historicamente possível, o que era socialmente aceito, e inclusive tem a ver com a própria visão do pesquisador. O Kahn, ele enfatiza muito isso, que não existe essa questão de neutralidade. Até mesmo as teorias que são matemáticas, que são teorias mais fechadas, partem da visão de um pesquisador, e esse pesquisador está atrelado a uma condição histórica e social. Então, nada é desvinculado do contexto. E aí, por último, a gente vem com Feyerabend. Aí eu me sinto mal toda vez falando o nome do cara, porque eu não sei falar o nome do cara. Mas aí vocês não me julgam, não. E esse cara, gente, eu vou falar esse cara para não ter que falar o nome dele errado toda vez. E ele já parte para um lado mais extremo, né, que é o lado do anarquismo metodológico. Que é o seguinte, tá, beleza. Ele traz que mulher, eu acho que se escreve assim, ó. Agora deixa eu... Não vou pesquisar no Google, senão vai me desconcentrar. Mas eu acho que se escreve assim, eu não lembro. Que eu não coloquei o nome dele aqui. Eu deveria ter colocado o nome dele aqui. Eu só lembro da teoria dele, do nome dele direito. Não sei se eu lembro. Mas, enfim. É porque se eu olhar no texto, eu vou me desconcentrar, gente. Que se eu vou procurar no texto que eu marquei ainda, eu vou me desconcentrar na abordagem aí. Mas, enfim, gente. Esse cara aí... Ele traz o quê? Ele traz um anarquismo, ele traz uma quebra de todas essas expectativas. E ele diz o seguinte, olha, beleza, se tudo é falseável, de acordo com Popper, primeiramente, é isso aí, Feyerabend, isso, é com se tudo é falseável, então não existe verdade. Se toda teoria, ela precisa ser falseada, então não existem verdades. Nada deve ser considerado verdade, porque tudo pode ser falseado. E segundo, que ele fala o seguinte, toda ciência, para avançar, precisa de uma quebra num padrão metodológico. Então, para a gente chegar na metodologia científica que a gente tem hoje, uma quebra de metodologia precisou ser realizada há, sei lá, centenas de anos atrás, né? Então, o objetivo é a gente ficar quebrando esses padrões metodológicos e a gente não servir exatamente a um padrão metodológico, né? Então, a gente parte de dois extremos, onde a gente fala da concepção descritiva da ciência, onde demonstrativa na realidade, né, onde só existe uma forma de fazer ciência, né, uma forma correta. Aristóteles traz esse jeito aqui, pronto. A gente passa pela concepção descritiva da ciência, que fala de verdade, a ciência como verdade, a ciência como fato, e é isso, e ponto. O cientista neutro, objetivo. E a gente vem para uma posição aqui, anarquista, completamente radical, onde não existem metodologias certas, nenhuma metodologia serve porque nenhuma é certa, e não existem verdades e ponto, acabou, é isso. Né? Então a gente percebe que a gente foi de um extremo ao outro. E que na realidade, o anarquismo... Professora. Oi. Esse pensamento dele, eu não sei porquê. Desculpa se tiver um barulho aqui, a princesa tá arranhando os tapetes ali. Tudo bem.
esse pensamento dele me lembrou, assim, vagamente, me corrija se eu estiver errada, os pré-socráticos. Que eu não tenho certeza, mas acredito que eles tinham uma visão de que a verdade era relativa e que nenhuma verdade estava certa completamente e que não existem verdades absolutas. Uhum. Eu acho O que pensamento dele me lembra isso. sim, eu acho que tem semelhança. Porém, a questão do Feyerabend é justamente que, na verdade, não só a questão da concepção teórica, mas a questão da metodologia da ciência. Ele fala mais de metodologia do que de verdade, de concepções. A questão do Feyerabend é o quê? Que não. A gente não. Já que a discussão é tanto sobre como fazer ciência da forma correta, a realidade é que não existe forma correta de fazer ciência e nenhuma é certa. Já que todas podem ser falseadas, já que a gente precisa dessas quebras de metodologia para conseguir avançar, então nenhuma é certa, né? Nenhuma metodologia presta, entre aspas. Mas eu acredito que tem, assim, tem uma similaridade. É porque realmente, neste momento, eu não lembro direito dessas concepções pré-socráticas. De verdade. Mas, se esse for o rumo das coisas, se o rumo das coisas for essa quebra aí de metodologia, de nenhuma metodologia é correta, nenhuma metodologia funciona por igual como verdade, como preceito a ser seguido, a realidade é que a gente não deve seguir nenhuma metodologia, então as coisas estão andando por aí, de acordo com a concepção dele. Mas, professora, como que seria uma pesquisa? Calma. Ele fala que nenhuma metodologia é certa, e que todas estão erradas. Então, como que ele fazia pesquisa? Qual era a metodologia dele? Eis a questão. Tem uns textos dele, eu fiquei até curiosa, inclusive, para ler, porque eu achei essa forma de pensar muito curiosa, sabe? Muito bacana para ler. Mas eu não consigo te dizer isso porque eu nunca me aprofundei nele, né? Mas a gente pode dar uma lidinha aí para ver como seria a concepção de ciência na visão do Feyerabend. Bem ousado, né? Bem ousado. Bem ousado. Só que, assim, na minha opinião, Violeta, tá? Não levem isso pra opinião teórica, é a opinião da Violeta. É um pouco difícil a gente falar de ciência sem metodologia. Por quê? Bom, a gente percebe, né, na história, e não só na história, na atualidade, que a atualidade também faz parte da história, mas a gente percebe, olhando para o passado, para o presente, para o futuro, que muita coisa absurda se foi feita em nome da ciência, sem seguir padrões éticos, sem seguir metodologias, sem seguir ali um rigor, né? Então a gente percebe que mesmo tendo ideia de como que se produz, de quais são as formas corretas, de qual é o rigor que a gente tem que ter na hora de fazer e elaborar uma pesquisa, muita coisa estranha ainda se produz. Muita coisa absurda e fora de contexto e fora de ética se produz, né? Então, talvez essa posição seja um pouquinho perigosa, né, com esse conceito de que não existe forma correta de fazer ciência e qualquer forma seja válida. Isso talvez dê espaço e abertura para um fazer científico não muito elaborado e não muito bem estruturado e não muito bem comprovado também. Então, se a coisa não é tão bem elaborada, tão bem estruturada, não segue ali uma referência, talvez não seja uma fonte confiável. Isabela, eu acho que a questão não é nem de qualquer jeito, é a questão de opinião. Se eu acredito que essa forma que eu faço ciência é a correta e eu estou produzindo aqui, né, então eu vou continuar fazendo. Eu acho que esse é o perigo. Oi. Eu acho que um ótimo exemplo do que você está falando é os experimentos que eram feitos durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Uhum. Sim. Que eram experimentos de tortura que não eram nem um pouco éticos. Uhum. Então, eu concordo totalmente com o que você tá falando, que, tipo, realmente, se você não tiver
um limite do que, cara, tipo, ok, você não precisa seguir esse manual de instruções para fazer ciência à risca, você não precisa fazer exatamente isso, mas também existe um limite para o que você pode e não pode fazer, porque realmente, se você puder fazer qualquer coisa e tá tudo errado, ou tá tudo certo, ou não tem nada errado, então, tipo, no que vai dar pra acreditar, sabe? Exatamente. Como é que vai dar pra ser comprovado aquilo que você tá fazendo? E essa é uma discussão que tem muito a ver do como fazer pesquisa, sabe? Porque a gente reclama muitas vezes, né? De, tem que seguir uma ordem direitinho, né? Peraí, a Laura falou. Questões filosóficas buscando como tentar resolver. A questão do Feyerabend era bem essa questão mais epistemológica da ciência, né? Do como fazer. Eu esqueci o que eu tava falando, eu fui ler e me perdi. Mas enfim, é só para vocês perceberem que tanto a gente partir para um lado do positivismo lógico, fechado, do cientista que não se envolve com a sua pesquisa, que não pertence àquilo, né, de afastar-se daquela realidade, quanto ir para o outro extremo de que não existe uma concepção correta, nada é correto, não existe uma metodologia fechada e etc. Qualquer um desses dois extremos talvez não sejam tão interessantes para o fazer pesquisa, para o fazer científico, né? Pelo menos para nós enquanto estudantes de psicologia e proporcionadores de pesquisas, né? Então, a partir dessas visões, dessas concepções teóricas, metodológicas, a gente cai numa pergunta, que é o quê? Tá, beleza. Então, pra gente falar de ciência, pra gente falar do porquê fazer ciência, de falar como fazer ciência, o que nós devemos levar mais em consideração? O que nós devemos favorecer na hora de escolher? A gente favorece o método, né? A gente favorece ali o rigor científico, as regras claras, ou a gente favorece a história, a sensação não, a questão de que o fazer científico se insere num contexto histórico e social e está sempre em modificação. O que a gente deve favorecer? A resposta é nenhum nem outro. Nós da psicologia, nós temos não falando genericamente, mas às vezes o que acontece é que a gente tem uma intuição, não é intuição a palavra que eu queria falar, mas a gente acaba caindo nessa questão de que ou é um ou é outro. Ou você é social ou você é individual. Ou você é quantitativo ou você é qualitativo. Ou você aplica um instrumento objetivo ou você aplica um instrumento aberto, projetivo. A gente cai nesses extremos aí, como a Isabelle falou, a gente cai aí nessa gangorra de ou é um ou é outro, e a gente não percebe que as coisas, elas não são opostas, as coisas não são, como aquela acabou de falar, não são dicotômicas. Não é uma coisa ou outra, não devemos prezar o método da história. A realidade é que nós devemos compreender que são as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas são complementares. Tanto o fazer que é mais metodológico, né? Tanto o fazer que é mais matemático, tanto o fazer que é mais objetivo, quanto o fazer que é mais amplo, que é mais aberto, que é mais qualitativo, que é mais social. Uma coisa pertence à outra e uma não sobrevive sem a outra. É a partir dessa visão que surge essa concepção do realismo crítico. O realismo crítico, ele traz que, sim, a ciência é fruto de movimentações históricas e sociais. A ciência, o que é a realidade, nem sempre é observável. E nisso ele se baseia a partir da teoria de Einstein, né, da relatividade. Também o que nós vemos como ciência, como questão, tem a ver com uma transdução, ou seja, e além do que está sendo observável, e através ali de deduções, de teorizações a partir do que a gente vê, teorizar além,
né? E entender que a ciência ela é estratificada. Ou seja, cada coisa, cada pessoa, cada objeto que será estudado, ele tem relação com um mundo de coisas individualmente. Então, se você vai estudar um sujeito, aquele sujeito ali, ele é composto de vários e vários outros níveis de relação. Seja ela social, seja ela familiar, seja ela cultural ou étnica, ele está envolvido ali em muitos outros níveis de condições. Então, é uma coisa, a gente precisa conceber isso, de que não existem, na realidade, a realidade mesmo, não existe essa separação entre metodologia e o fazer social, o fazer histórico. As coisas estão atreladas. Afinal de contas, o cientista, quando ele escolhe o seu método, ele define qual teoria ele vai seguir. Quando ele olha para aquele objeto, só o cientista em si, ele já está atrelado a todas essas concepções, a todos esses níveis, né? Então, por exemplo, alguns de vocês perguntaram na aula passada a questão de, professora, eu tenho uma pesquisa que eu quero fazer, mas ela é qualitativa e tal. Não tem problema da gente partir para um lado qualitativo, não tem um problema a gente partir para o lado quantitativo. Sabe qual é o problema? É quando a gente aceita que somente um deles é a verdade e o certo a se fazer. Eu já vi muita gente com essa concepção de que pesquisa, ciência em psicologia não deve ser feita de forma matemática, não deve ser feita de forma estatística, porque a gente está falando de pessoas, não de números, etc. Isso é uma concepção extremista, porque a matemática, como eu já falei em outras aulas, a estatística, elas também vêm para nos dar dados da realidade que vão auxiliar o qualitativo. Como é que a gente julga o ser humano dentro da clínica? Tá, vamos lá, o pessoal que vai para a área da psicanálise. Como é que a gente tem ideia das concepções psicanalíticas? Como foi que elas se conceberam? Não foram através dos variados casos, então a gente parte de uma fonte de dados que também é quantitativa. Freud atendeu diversas, dezenas, centenas de pessoas até chegar na sua teoria e perceber que no final das contas existia um padrão ali que se repetia para as outras. É a partir dali que ele vai julgar os próximos pacientes e os psicanalistas mais tradicionais também. Então, percebam que são complementares, uma coisa pertence à outra e uma não existe sem a outra. Então, não tem por que a gente entrar nessa briguinha de é quali ou é quanti, esse daqui é melhor, né? Quando a gente parte para essas concepções mais distintas, a gente acaba perdendo muito da riqueza que é fazer ciência. O que se quer dizer com estratificação do mundo e da ciência? Como eu falei, o ser humano, né, seja o objeto de estudo, seja ele um animal, uma planta, o ser humano, ele está sobre diversos níveis históricos e culturais e de outras influências. Níveis de influência. Com estratificação eu quero falar de níveis de influência. Então, como eu falei, o indivíduo, quando a gente vai estudar, mesmo que seja um estudo de caso de uma pessoa, né, a gente vai falar dele, esse indivíduo, ele está disposto sobre diversos níveis. Então, quando a gente fala de um indivíduo, a gente fala de nível social, a gente fala de nível cultural, a gente fala de história, a gente fala também de matemática, a gente fala de tudo isso, e isso tudo está em um indivíduo só. Então, esse fazer do realismo crítico, e quando eu falo de estratificação, é esse conceber e compreender que todos os objetos de estudo da ciência estão dispostos em vários níveis de influência. Ok? Entendeu? Então, assim, vamos esquecer essas dicotomias entre a ciência é única e absoluta ou não existe um modelo único. Não. Vamos tentar conciliar essas duas questões, essas duas visões, que elas são imprescindíveis para que a gente possa fazer ciência de uma forma abrangente. Um fazer ciência. Professor, então quer dizer que todas as pesquisas que eu fazer vão ter que ser quali e quanti?
Não necessariamente. Mas assim, sendo bem sincera, se você for olhar, por exemplo, você vai fazer um estudo bibliográfico, né? De alguma forma, quando você faz um estudo bibliográfico, mesmo que ele seja qualitativo, que você vai ler, você vai ter um número ali de livros que você vai ler, você vai ter uma média de coisas que aconteceram. Então, não é que você sempre vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo, mas é que a gente precisa conceber que as duas coisas são complementares uma à outra. Uma não existe sem a outra e elas estão ali em relação sempre, sempre, sempre. Então, finalizando com essa frase aqui, eu não sei se é o último slide, deixa eu olhar aqui. É o último slide. Finalizando com essa frase aqui, ó. A ciência é caracterizada por seu método, não por seu objeto e fim, mas não é uma estrutura estática, e sim condicionada pelo contexto. Então percebam que nessa frase a gente consegue visualizar essas duas questões, o método e a história. Que sim, a ciência necessita, o fazer pesquisa, o fazer científico, necessita de um rigor, necessita de uma metodologia, necessita de uma referência, mas não é só isso. É compreender que a metodologia, a forma de fazer e a forma de olhar também tem a ver com o social e o histórico e o contexto, né, dessas questões. E aí? No final das contas, né? E o que isso tem a ver com a psicologia? Falando da psicologia e entrando aqui na parte mais de psicologia mesmo, né? Porque a gente falou de ciência no geral, mas assim, adentrando a psicologia, primeiro, uma coisa que é consenso entre muitos dos teóricos da psicologia é que nós das ciências humanas dificilmente conseguiremos alcançar o patamar das ciências naturais, que é daquele fazer científico certinho, objetivo, neutro. Por quê? Porque o próprio objeto que se estuda se mistura com o pesquisador. O fazer científico em psicologia, se você é um pesquisador em psicologia e você é um ser humano, você se mistura com o seu próprio objeto, causando ali uma rede de relações e de interferências um e outro. Então, é difícil a gente chegar à neutralidade e o ponto de observação em psicologia que não seja influenciado ali pelos quesitos psicológicos, sociais e históricos de cada indivíduo. Então, e outra coisa, o ser humano, ele é instável. E vocês com certeza já ouviram isso muitas vezes. É difícil a gente estabelecer um padrão humano de comportamento, de afiliação, etc., que seja estável e estático, que sirva como padrão por muitos e muitos e muitos tempos. As teorias estão aí sendo dispostas e sendo modificadas a todo instante, porque o ser humano também é estável. E mesmo que a gente consiga estabelecer um padrão médio, porque é isso que se faz nos instrumentos psicológicos, a gente tira a média ali, né, do padrão. Mesmo assim, você não tem como garantir que um indivíduo que você pegue vai seguir exatamente aquilo. Então, por conta do objeto das ciências humanas ser o ser humano, existe essa concepção de que nós nunca conseguiremos alcançar o patamar da ciência natural, né, da ciência que talvez tenha uma lei ali geral que possa ser seguida, que talvez tenha uma previsão mais correta, talvez tenha uma coisa mais linear, né? O ser humano não vive linearmente, então é muito difícil a gente atribuir um padrão estático, como é o das ciências naturais, né? Oi? Isso fica bem claro quando, mesmo que a gente vá aplicar um questionário que é objetivo, que tem lá que é o questionário objetivo, ainda vão ter alguns sujeitos que vão responder de forma completamente diferente do que a gente estava esperando que eles respondessem, o que pode dificultar muito na hora de pegar os dados. Experiência própria. Exatamente. Mas é isso,
são imprevisíveis, não dá pra prever. Porque é muito diferente. Exato, né? Tem essa questão da imprevisibilidade, da gente nunca conseguir conceber. Porém, isso não retira, é claro, a viabilidade e a validade dos instrumentos psicológicos, né? A gente não pode partir, é claro, para dizer assim, então nenhum instrumento psicológico presta porque o ser humano é instável e nenhum vai conseguir medir direito. Não, calma, não é bem assim. Se um instrumento ele é construído com base em alguma coisa, é construído com base na média. Mas é ter ciência de que aquilo não é absoluto e de que você pode obter um resultado aqui, daqui a 1, 2 anos, aquela pessoa está completamente diferente quanto aos resultados do instrumento dela. Mas, novamente, isso não representa uma inviabilização do uso desses instrumentos, ok? Então, é importante sim a gente ter essa ciência de que é muito difícil a gente falar de estaticidade quando se fala de comportamento humano, né? Segundo, como eu já falei, né, uma segunda questão para a gente pensar sobre a psicologia é que, como eu falei, o objeto do pesquisador se mistura ao próprio pesquisador e isso às vezes dificulta, né, a realização da pesquisa e isso também afasta a gente cada vez mais da ciência natural, que é uma coisa que afasta o pesquisador ali do objeto, né, no laboratório bonitinho e tal. Terceiro, como eu tinha falado da questão da estratificação, cada pessoa é um complexo particular. Não existe pessoa igual a outra. Aí a gente vai para a história dos gêmeos. Gêmeos se desenvolvem no mesmo ambiente familiar, na mesma escola, mas possuem estruturas complexas completamente diferentes. E isso decorre das experiências, isso decorre na sua inserção do meio e inclusive da própria interpretação da pessoa, com base nas suas referências, né, do mundo que a circunda. Então, no final das contas, pode ser um sujeito, mas não existe simplicidade ali, né? Não existe um parâmetro só a ser avaliado. Tudo é complexo, tudo é envolvido numa trama de outras coisas. Então, o texto que eu passei para essa aula, inclusive, ele traz que nós precisamos ter noção dessa complexidade do nosso objeto de estudo. Não simplificarmos isso. Não, eu vou falar um negócio para vocês que eu fazia muito, que eu acho que muitos estudantes de psicologia fazem no início do curso, é que é assim, né? Era muito engraçado que voltava, né, da universidade, 5, 6 horas da tarde, de ônibus com a minha amiga, e era o horário dos curumim das escolas públicas, tudo saindo, né, adoidado, meu Deus, aquele rumo de pré-adolescente gritando no ônibus, e a loucura, e meu Deus do céu. E aí a gente, né, como grandes profissionais de psicologia no segundo semestre do curso, a gente sentava ali e começava a analisar as pessoas. Nossa, gente, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Analisar pessoas nos primeiros semestres de psicologia. É tradição do curso fazer isso. E aí a gente sentava ali, né, no banco do ônibus e a gente olhava para aqueles curumim. E aí, às vezes, tinha umas meninas que gritavam, né? Gritava pra caramba e empurrava os outros. E enfim, brincadeira de pré-adolescente, né? E a gente ficava, nossa, eu acho que essa menina tem algum trauma de infância. Por quê? Porque ela está tentando chamar a atenção através dos seus gritos. Gente, que... Olhando aqui agora, meu Deus, é muita loucura, mas é normal, gente, é tradição, não se preocupem com isso. Mas eu tô contando essa experiência para vocês, pra gente não levar pra pesquisa, né, as pressuposições, né, estereotipadas, preconceituosas, ou então talvez porque teórico tal falou isso, aí a pessoa apresentou essa característica aqui, eu acho que é isso que o teórico falou. Não é bem assim. Nós precisamos compreender e precisamos reafirmar a complexidade de cada indivíduo. Não é porque a menina no ônibus gritou ali
que ela tá tentando chamar atenção, não é porque a menina gritou que ela tem um trauma de infância. Não é porque fulaninho fez isso, isso e isso, que, sei lá, ele foi... alguém bateu nele, entende? Então, a gente precisa se desfazer desses pré-conceitos na sua... no seu significado real, esses preconceitos que nós temos antes de fazermos essa avaliação, antes de observarmos com mais cautela, né, e antes de conceber que não, aquele indivíduo ali é complexo, ele pode, sei lá, tá agindo daquele jeito só porque ele tá com fome naquele momento. Eu lembro de uma história que a minha professora contava, né, professora de psicodiagnóstica, ela contava que ela atendeu uma criança que, não sei se eu contei já esse caso pra vocês já ouviram e tal, da Thalita. Que ela atendeu uma criança e essa criança, ela não prestava atenção na aula, acho que eu já contei pra vocês isso. Ela não prestava atenção na aula, ela ficava inquieta, ela bagunçava a aula toda e os pais não sabiam mais o que fazer, já tinham brigado, colocado castigo, tudo. Parece o menino Heitor, né, semestre passado. E aí o que se descobriu sobre essa criança é que na realidade ela tinha problema, eu não lembro se era de visão ou era de audição. Eu acho que era de audição, ela não ouvia. Então, se ela não ouvia direito, ela não ia ficar ali, ela não ia prestar atenção na aula. Então, a gente se desfazer desses... Porque a gente teoriza tanto, nós da psicologia somos tão teóricos, né? Porque teórico tal falou... Piaget é um mestre disso, né? De caracterizar desenvolvimento e fechar. E aí os pais se desesperam porque a gente vem... a maioria dos pedagogos vem de uma pedagogia piagetiana, onde a criança tem que andar com certo... tem que andar com certa idade, tem que falar com certa idade. Aí se a criança não anda, não fala, naquela idade os pais se desesperam, os pais já acham que a criança tem algum transtorno, já corre para o psicólogo, para o psicopedagogo e etc. E nós, como futuros profissionais, precisamos ter esse conhecimento de que não, nem tudo é assim. Todo indivíduo está estratificado, ele está dentro de uma rede de relações que precisa ser explorada para se tirar uma conclusão dali, né? Então, tudo bem, gente, eu não tô julgando vocês por analisar as pessoas não assim, normal, de boas, melhor analisar do que julgar a pessoa e falar, ai, esse menino não presta, não, melhor analisar e tentar compreender do que não fazer nada. Mas aí, cuidado com essas análises aí, viu, gente, não vão sair lendo a mão de ninguém não, senão eu vou ficar chateado. O pesquisador estudioso tem que um olhar distanciado do objeto, não misturar emoções e vir como uma página em branco para poder realizar o seu melhor. Então, Luciana, isso é impossível. Impossível a partir da psicologia. Impossível você vir como uma página em branco. Impossível não misturar emoções. Gente, impossível. Vou falar de experiência clínica. Existem algumas histórias que eu pego no consultório que é difícil, o olho enche de lágrima, porque você, muitas vezes você se identifica com a situação, ou então você se empatiza com aquela situação. É impossível a gente ser uma página em branco. E, inclusive, esse é um dos grandes problemas do estudo em psicologia, que nós nos misturamos ao objeto. É difícil, é impossível a gente ser esse cientista neutro que é objetivado pelas ciências naturais. A gente não consegue se afastar do objeto, não consegue. É impossível, tá, gente? E eu tô falando isso não é com base em vozes da minha cabeça, não. Vocês vão olhar aí os teóricos da pesquisa em psicologia, até mesmo os mais rigorosos, eles trazem essas questões aí de que é impossível ser neutro, não dá pra ser neutro, né? Então, Lívia, essa questão aí da psicóloga chorar aí já é outra coisa. Aí já eu não concordo muito. É impossível não se emocionar. Às vezes a gente se emociona, mas assim, transparecer e chorar junto com a paciente, aí não sei não. Eu não sei não se eu concordo muito com essa visão aí. Eu acho bem estranho. Inclusive, já contaram um caso uma vez de uma psicóloga que tipo, a paciente estava falando, né? E aí a psicóloga se identificou ali e falou, já passei por uma coisa parecida, começou a chorar e abraçou a paciente. E aí a gente fica, oi? Pera, calma aí.
as coisas não são bem assim. Mas, enfim, né? Só pra gente não cair nesses extremos. Não caiam nos extremos. Não caia no extremo do psicólogo que chora com as pessoas e tal. A não ser que seja uma pesquisa participante, né, gente? Se for uma pesquisa participante, né, falando de pesquisa, você vai se envolve realmente ali com, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa em uma comunidade quilombola, né? Aí, se for uma pesquisação, uma pesquisa participante, você realmente se envolve com as pessoas dali, conversa, às vezes fica na casa, né? E faz tudo isso. Mas também é uma pesquisa e também tem um rigor, né? Existe isso também. Mas também não caiam no extremo de que, então eu preciso ser completamente sério, neutro, objetivo, você fica aí, eu fico aqui. Não, aí também é cair nessa dicotomia que não nos serve para ampliar essas visões da ciência. Isso, não sair do papel de psicólogo e pesquisador, né, gente? Experiência. Eu fiz uma pesquisa, né, para falar de ensino, foi no meu PIC, eu fiz uma pesquisa para o desenvolvimento de um software de ensino de matemática, né, e assim, era uma pesquisa quantitativa, né, então as crianças respondiam ali, porém, existiu ali uma relação, né? Porque as crianças, elas já têm um medo inicial a questões de matemática. Não só a criança, né, gente? Vamos falar aqui. Fala da disciplina de estatística, eu quero ver quantos aqui não tem trauma dessa disciplina. Mas existiu ali uma relação, uma empatia pelo outro. Eram crianças que não compreendiam, que muitas vezes já tinham sido chamadas de burra, de insuficiente, né? Então, sim, foi necessário ele ter uma relação de conversa, de falar, não, olha, as coisas não são tão difíceis assim, você consegue, mas quando a gente fala de não se misturar com o objeto, né, por completo, não sair desse papel de profissional, não se envolver profundamente com aquela pessoa. Por exemplo, se o meu objetivo ali, tá, beleza, era um instrumento quantitativo, a criança respondia as coisas no computador. Sair do papel de profissional tá ali do lado dela falando, olha, é assim, essa aqui é a resposta. Olha, eu acho que... Ou então chegar e falar assim, olha, eu acho que essa resposta aí não sei se tá muito certa, não. Ou então ficar pressionando, olha, se você não acertar, vai acontecer isso, isso e isso. Se você errar, ou se você acertar, você vai ser a melhor pessoa do mundo. Então, a gente sempre tem ideia de que a gente precisa estar ali nesse meio termo. Nenhum, nem outro. Até porque as duas coisas não se excluem. Tá certo? Eu não vou poder ninguém atender. Não, gente, mas vocês aprendem. Vocês aprendem. Eu sou uma pessoa muito emotiva também. Na hora de atender. Não, na hora de atender não. Eu sou muito emotiva na minha vida. Mas a gente aprende, até porque muitas vezes o que os pacientes eles procuram é uma figura ali com uma... Como é que eu posso falar? Com uma... Não é força, mas eles procuram uma figura ali em que eles possam se apoiar, né? Então, muitas vezes o que pode acontecer, de acordo com a interpretação dos pacientes, se você chora junto com ele ali, dá uma noção de fragilidade ali, né? Dá uma sensação de fragilidade, a pessoa é frágil, não tá conseguindo lidar com as suas questões, então como é que eu vou pegar e vou trazer as minhas, se nem as delas estão muito bem resolvidas. Mas é claro, gente, isso é o imaginário do paciente, não é porque a gente tem que estar 100% resolvido para atender as pessoas. Porém, gente, frisando que sim, nós precisamos estar bem para atender. Precisamos estar dentro ali de um processo de psicoterapia, precisamos estar dentro de um processo de análise para conseguirmos atender com decência, porque senão o que acontece é que a gente acaba misturando o que é nosso com o que é do paciente. Então, a gente precisa estar em um processo de análise para a gente conseguir separar o que é nosso, o que é do outro. E isso vale para pesquisa também. Na pesquisa, não é que a gente precisa ser neutro completamente, mas nós precisamos ter consciência de saber o que é meu, o que é a minha percepção, o que é a do outro.
né, para conseguir realizar efetivamente de forma bacana isso, tá bom? Sim, Luciana, é impossível, realmente, é impossível a gente não... É impossível ser neutro. Inclusive, a posição de neutralidade cai a partir do momento que você escolhe um objeto de pesquisa. E a gente vai falar disso daqui a pouco, porque eu vou falar das temáticas das pesquisas de vocês. A partir do momento em que você escolhe o tema da pesquisa, a partir do momento em que você escolhe os teóricos que você vai utilizar, você não está mais sendo neutro, porque você escolheu. Se você escolheu, você não está mais sendo neutro. Né? E eu estou falando isso não só com relação ao objeto em si, mas com relação às próprias etapas aí metodológicas de estudo que você vai realizar. Quando você elege teoria, elege temática, elege procedimento de coleta, automaticamente você está se despindo da neutralidade, entendeu? Automaticamente. Gente, o que vocês preferem? Vocês preferem pegar o intervalinho agora? São 3h33 exatamente, acho que foi o horário que a gente começou a aula. Ou vocês preferem ir direto e a gente acabar mais cedo? Ou vocês preferem um intervalinho de 20 minutos? Um voto para direto. Gil, não deu para entender o que você falou, mulher. Eu não tinha falado nada, não, eu só abri sem querer. Ah, tá. Mas tá todo mundo... Eu ia falar que o intervalinho seria só porque precisa pegar água e... Então, mas... Enfim. Bom, temos muitos votos para direto, então vamos direto. Tá. Gente, eu quero passar um filme para vocês, que eu já tinha falado sobre esse experimento para vocês, né, que é o experimento de Stanford. Tem um filme, o filme não é lá essas coisas, mas é um filme muito bacana pra gente discutir esses conceitos éticos e metodológicos da ciência, né? Será que tudo que a gente faz em nome da ciência é correto? É ciência? Né? E esse filme, na verdade, o experimento em si é muito bom para a gente pensar sobre isso, porque foi um experimento que trouxe... Tudo bem, Luciana, não tem problema, pode levar, viu? Melhoras para sua sogra. Eu acredito, na verdade, que antes das 16h30 a gente termina, eu espero. Eu acho que antes das 16h30 a gente termina. Não tem problema não, tá? Se não terminar, tudo bem, melhoras. Oi. Tá bom. O que eu tava falando, gente? Vocês pensaram qual é o nome do filme mesmo? O nome do filme é Experimento Stanford, se eu não me engano. É só vocês procurarem assim, ó, Stanford filme, que vocês vão ver. Esse filme, ele é muito bom pra gente, porque, assim, as concepções... Eu sou muito viciada em falar concepções, não sei porquê. Acho que é porque eu tô usando muito essa palavra. Mas esse filme, ele é muito bom pra gente entender que o que foi colocado ali, o que foi descoberto ali, o que foi experimentado, foi muito importante para falar de comportamento humano. Foi muito importante para as ciências humanas, para a gente conseguir compreender um pouco essas pretensões sociais. Porém, foi um experimento que foi realizado completamente fora dos limites do que se define como ética, né? Foi um experimento realizado ali sem nenhum tipo de cuidado com a questão de ansiedade, com questão... Naquela época, né, fazia esse experimento, o bebê Albert está aí para provar isso pra gente. Mas esse filme é muito bom pra gente pensar sobre a questão. Será que tudo em nome da ciência é válido? Será que tá bom de qualquer jeito se eu obter os resultados esperados? Então, assistam esse filme. Eu ia passar ele pra vocês, só que eu não encontrei pra baixar. Só encontrei pra alugar. E eu já aluguei uns 2 filmes pra outras disciplinas. Então, meu cache está ficando
déficit, estou ficando no déficit, que eu não estou encontrando os filmes Piratex. Tá bom, gente? Mas enfim, assistam esse filme se vocês conseguirem encontrar, se vocês quiserem alugar, não sei. Mas vamos continuar, né? Esse R$9,90 pra alugar, é? É, mulher. Isso aí mesmo. Se for no Eu YouTube... posso alugar pra turma, professora. Pô, e aí, como que você faria pra... Pois é, tem que ver isso aqui, eu vou dar uma olhada. Mas acho que dá pra eu alugar. Deixa eu olhar aqui. Se alguém conseguir baixar também, né, pra colocar lá no Classroom. Beleza. Bom, então vamos partir pra temática de hoje, né? Pra gente ter uma... Nos sites piratas é ótimo. Pra gente ter uma ideia, né, do texto da temática de hoje, falando sobre algumas considerações sobre o pesquisar em psicologia. Ele traz, assim, inicialmente, um apanhado histórico, né, das questões do pesquisar em psicologia. E a gente sabe que, infelizmente, e eu falo infelizmente, porque é infelizmente mesmo, é muito difícil você obter financiamento externo à pesquisa universitária. É quase impossível, muito difícil. Então, se você quer ser um pesquisador no Brasil, muito provavelmente você precisa ir para o lado da universidade. É muito difícil se fazer pesquisa no Brasil fora da universidade. E quando eu falo de fora da universidade, eu estou falando com relação aos cursos de graduação, estou falando com os cursos de pós-graduação. E ainda assim, a pesquisa ainda é sucateada. Ainda é um ínfimo que se dá para o avanço para a pesquisa científica no Brasil. Gente, eu lembro que eu recebi uma bolsa. Olha, na época que eu fui fazer minha pesquisa, eu não tinha notebook. Eu comprei o meu notebook parcelado em, 20 vezes com a bolsa e acabou a bolsa de pesquisa. E, tipo, para tu começar uma pesquisa, minimamente tu tem que ter um notebook. Eu não tinha. Então, então, por exemplo, eu tive gastos que não contaram na bolsa, né? Porque eu pagava o notebook, tinha que pagar a alimentação, porque eu tinha que ficar direto na universidade, porque da universidade eu já ia direto para a escola pesquisar. Então, paga alimentação, paga transporte, paga papel, paga software, né? A gente teve uma dificuldade muito grande porque a gente não conseguiu nenhum software para a gente montar as coisas. E se a gente tivesse dinheiro e financiamento, talvez a gente conseguisse, né? Mas não tinha. Então, além de a pesquisa ser restrita a esse campo universitário, dentro do campo universitário ainda é sucateada, né? Porém, falando das coisas boas, que é o quê? Que, felizmente, né, a gente vê um aumento dessas práticas de pesquisa justamente por conta da graduação e da pós-graduação. Existe aí, sim, mesmo que seja infimamente, um incentivo à prática de pesquisa, e isso se deve aos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. E em psicologia, por que não? A gente ainda está aí no meio termo aí de quebrar o tabu que o nosso querido presidente insiste em impor, que ciências humanas não fazem ciência, né? Que as humanas não proporcionam pesquisa. Então, a gente sabe que isso se torna ainda um problema ainda maior para a psicologia, porque além da ciência, no geral, ser sucateada, as ciências humanas são deixadas ali dentro dos campos científicos por último, né? Então, enfim. E a gente percebe que a prática da pesquisa, ela, muitas das vezes, dentro dos cursos, a gente percebe que ela se foca e se fecha muito apenas na disciplina de método, né? Então, na disciplina de método quantitativo, qualitativo, eu acho que vocês fizeram um projeto, né? Na disciplina de método quantitativo, vocês vão e fazem outro projeto, efetuam uma pesquisa e tal. Mas não era para ser assim, né? Não era para ser dessa forma, porque a pesquisa tem a ver com um amplo campo que a gente está estudando. A psicologia é amplitude, então era para a gente poder realizar aí pesquisas e estudos em quaisquer disciplinas que nós tivéssemos o interesse de realizá-las, né? Então,
a gente percebe que tem aí um fechamento, tem sim uma restrição à pesquisa, né? Uma dificuldade de levar para frente, infelizmente, pelo menos ao meu ver tem mesmo. Eu mesmo sou vítima dessa pretensão aí. Mas enfim, então fica aqui uma pergunta. Beleza, pesquisa nas ciências naturais, ciências humanas, fechando na psicologia. O que tem de diferente da pesquisa em psicologia para outros tipos de pesquisa? Qual é a maior diferença? Existem diferenças que nos separam das outras áreas? Bom, primeiro de tudo, sim, claro que tem diferenças. Porém, para que nós possamos efetuar uma boa pesquisa em psicologia, para que nós possamos levar para frente, a gente precisa ter clareza de que a psicologia se mistura com outras áreas sempre. Lembrando, o ser humano está estratificado, pertence a diversas outras áreas. Então, não tem como a gente fazer uma pesquisa em psicologia sem dialogar com outras áreas do conhecimento. Outra coisa que a gente precisa ter ciência antes de fazer pesquisa. Primeiro, né, ter noção dessa complexidade que é o indivíduo. Segundo, é compreender que tudo está está envolto em relações de poder. Tudo está envolto em relações de poder. Até mesmo os conceitos que a gente considera como fixos, estáveis, pertencentes à natureza, etc., estão envoltos em relações de poder. Então, a produção do conhecimento é a mesma coisa. Gente, meu estômago está doendo, socorro. A produção do conhecimento, a mesma coisa, também está envolta em relações de poder. Inclusive, é por isso que é tão restrita, por isso que é tão difícil muitas vezes e por isso que também é sucateada. Vamos ser sinceros, a que serve esse sucateamento da pesquisa? Por que não se quer investir em realização de pesquisa? Né? Por quê? Alguém consegue compreender aí o porquê? Por que será? Né? Quem pesquisa pensa e faz as outras pessoas pensarem. Exatamente. Isso é perigoso, eles acham. A partir da pesquisa, a gente tem uma noção da realidade, né? A partir da pesquisa, a gente dialoga de frente com essa realidade e problematiza ela, né? Ah, professora, mas sei lá, minha pesquisa é para falar sobre escova de dente, para falar o quanto as pessoas estão escovando o dente. Ué, mas escovação dentária também não tem a ver com uma questão que é econômica e que é social? Quem é que tem acesso a esses produtos de higiene bucal? Quem é que tem acesso a essas informações sobre higiene bucal? Quem tem acesso ao saneamento básico que é necessário, né? Porque você precisa de água para fazer uma higiene bucal decente. E higiene bucal também tem a ver com alimentação, não tem a ver só com escovação e etc. Então percebam que até mesmo um tema que parece, sei lá, você só mostrar o dentinho ali para a pessoa e mostrar como escova, até mesmo isso, essas informações estão dispostas a partir de uma relação de poder, a partir de uma estratificação social, certo? Uma coisa que esse texto ele frisa muito e que vocês perceberam, para quem realizou a leitura ou para quem só passou o olho por cima, é que o texto, o autor do texto, ou é a autora, não lembro. Gente, meu Deus do céu. Estou esquecida hoje. Mas que ele é muito incisivo na hora de falar que não devemos prezar por essa questão da dicotomia entre quali e quant. É qualitativo, é quantitativo. Qualitativo é melhor, quantitativo é melhor. Né? Aí quem defende o quantitativo fala, é só através da análise matemática que nós conseguimos ter uma observação mais concreta da realidade. Aí os qualitativos falam, não, porque nada é fechado, a gente precisa observar isso, a matemática só serve para estigmatizar. E aí fica nessa briguinha, vai e vem, e nada se faz. Né? Se discute muito, e isso é um problema muito grande da psicologia, são discussões
completamente teóricas. São discussões que muitas vezes não abrem para a realidade e que são discussões que não levam a lugar nenhum, né? Eu tinha um professor que ele falava muito isso, que a gente fala, mas a gente não arranja solução. A gente não se preza em ir lá problematizar, a gente só problematiza, na realidade. A gente para na problematização e a gente não parte para a ação. Né? Então, ficar nesse discurso do que é melhor, do que é pior, acaba atrasando a gente e nos fazendo nos retrair frente a tanto de coisas que a gente tem para estudar, o tanto de possibilidade que a gente tem aí para levar adiante. Né? Precisamos superar essas oposições, novamente, reconhecendo que uma é complementar a outra. Nada é por acaso, nada é sozinho, elas não se excluem, elas são complementares uma à outra. E, inclusive, precisamos criticar coisas que são muito homogêneas, né? Pesquisas que são muito homogêneas só tem um ponto de vista, a não ser que seja, sei lá, análise de um teórico, né? Análise de um texto teórico, enfim. Aí tá, tudo bem, beleza. Mas a gente precisa dar uma olhada melhor em coisas que são muito homogêneas, que são muito fechadas, né? Lembrem-se que nenhum dos dois é bom e quando a gente centra muito, a gente perde uma parte da realidade, né? A gente perde uma parte da realidade porque a realidade, ela é dúbia. Ela é uma realidade que se mistura. Então, se a gente se centra em uma abordagem só, em uma questão só, em um método apenas ali, né, e se fecha nisso e é esse o correto, a gente vai perder uma parte dessa realidade que é múltipla, que é variável, né? Estou pensando aqui. Porque o que acontece, gente, é que eu anoto as coisas, mas aí eu vou vendo enquanto eu vou falando, né? Às vezes tem ligação, uma coisa que eu ia falar só no final da aula, mas aí tem ligação, aí eu pego e falo. Aí eu fico, gente, mas espera, isso daqui eu já falei, meu Deus do céu. Mas enfim, o bom é que a gente mistura tudo e eu espero que vocês compreendam essa mistura aí. Bom, aí, falando das ciências psicológicas mesmo, né? Falando da pesquisa em psicologia. Gente, é impossível. A gente fala de pesquisa em psicologia, a gente fala do objeto humano, a gente fala necessariamente, né? As ciências naturais, às vezes, ainda tentam fugir ali pela lateral desse negócio de tensão cultural, social, né? Eles tentam assumir essa postura meio neutra e tal. Mas o teórico, o pesquisador da psicologia não consegue. Justamente porque o objeto do teórico e pesquisador da psicologia é o próprio homem. Então a gente vai se embater ali direto, vai se colocar ali de frente com essas tensões culturais e sociais. E um dos grandes erros dos pesquisadores em psicologia é não levar em consideração todos os aspectos que estão circundando aquele sujeito. Um dos grandes erros dos pesquisadores em psicologia é não levar em consideração o contexto a que eles estão inseridos, não levar em consideração o social, o econômico, blá, 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 antes de tirar suas conclusões, né? Então, se fala de problema de aprendizagem, mas não se olha para qual classe aquelas crianças pertencem, qual contexto educacional que elas se inserem, não se olha profundamente para isso. Não se fazem os recortes de gênero, de classe, de raça, o recorte étnico, não se leva em consideração a isso na hora de tirar suas conclusões. Por exemplo, na minha pesquisa, ali eu estava fazendo a minha pesquisa ao mesmo tempo que eu estava tendo a disciplina da Eliane, de Social do Racismo, e uma coisa que a gente leva em consideração e que a gente percebe é que beleza, eu projetei aqui a minha pesquisa, alunos de escola pública, mas eu percebi o quanto eu não estava preparada, porque eu não contextualizei aquelas crianças que iriam participar e não tinha vindo na minha cabeça, olha só, que eles não saberiam mexer num computador. E eles não sabiam mexer num computador.
Então, esse é um dos grandes erros do pesquisador em psicologia. É a descontextualização, é retirar o indivíduo ali das proporções que ele está ali, que lhe estão impostas, e fazer a pesquisa e tirar as conclusões sem nem parar para olhar se o cara, sei lá. Ou então, por exemplo, né, você vai fazer a aplicação de um instrumento de avaliação. Beleza. Você não sabe, você só pega e vai aplicar aquele instrumento. O resultado dá completamente estranho, você fica tipo... Oi, Gabriel, pode falar. O resultado do instrumento é completamente estranho, dá absurdo, mas é porque, primeiro, você não sabe se aquele indivíduo está compreendendo o que ele está lendo. Você não sabe se aquele indivíduo... Gabriel, você quer falar? Pode falar, ou você está digitando? Ah, tá bom, boa vacina. Defenda o SUS. Beijos. Tá. Então, por exemplo, aquele indivíduo ali pode estar passando por uma semana extenuante, ele pode ter perdido alguém da sua família, ele pode estar estressado do trabalho, e você não leva em consideração isso na hora de avaliar os resultados, na hora de fazer ali realmente uma avaliação, né, falando de aplicação de instrumento em si. Então, a gente precisa ter essa noção, tá, gente? Que o objeto da psicologia é o ser humano, então, por ser o ser humano principalmente, a gente precisa estar sempre em contato com essas tensões sociais e históricas, né? E assim, como que a gente começa fazendo pesquisa em psicologia? De onde é que surge essa temática da pesquisa? Primeiro de tudo, a pesquisa ela surge de um problema, ela surge de uma questão, de um desejo no coração de vocês. E foi por isso que eu pedi para que vocês fizessem a atividade. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados que nós tivemos em uma nuvem de palavras. Um momentinho, senhores. E lendo as temáticas das pesquisas de vocês, para alguns que eu já conheço das outras disciplinas, né? A pesquisa tem a ver necessariamente com vocês. A pesquisa tem a ver com um desejo de vocês, ou então com uma experiência própria, ou alguma inquietude que vocês percebem no decorrer da vida de vocês, ou porque vocês já lidaram com uma situação com alguém próximo, com algum familiar. Normalmente isso tem muito a ver com pesquisa em psicologia, né? A pesquisa sempre tem a ver com o seu pesquisador. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente conseguiu aí. Quais foram as principais temáticas que apareceram. Eu deveria ter tirado as preposições, mas... Olha só. Essas daqui foram as principais palavras que apareceram, né? E que diz muito sobre as nossas circunstâncias. Não é à toa que a gente tem aqui, ó, mulheres, ensino, saúde mental, diferentes, estereótipos, desenvolvimentos, escolas, né? Tem algumas aqui que aparecem relações, vestibular. Ai, gente, tá difícil enxergar aqui. Tá muito difícil. Mas percebam que curso de psicologia, primeiro, é um curso majoritariamente formado por mulheres, né? Não é à toa que essa é uma das principais temáticas que vocês trouxeram ali nas atividades. Inclusive, gente, chama a atenção aqui que teve muita gente que não respondeu, tá? Eu acho que tiveram mais de 15 pessoas que não responderam as atividades. Eu não sei se falei pra vocês, mas as atividades nesse semestre, elas vão ser fundamentais pra nota, tá? Essas pequenas atividades assim que a gente vai deixando lá no muralzinho, tá, gente? Professora, porque é muito simples, aí eu não fiz, eu esqueci. Poxa, gente, mas tem a ver com a nossa aula, né? Tem a ver com vocês, com o objeto de estudo de vocês e da nossa relação. Então, tentem fazer aí atividades bem simplesinha. Podia escrever aí do coraçãozinho de vocês. Mas professora. Oi.
Foi você que fez essa nuvem? Sim. É muito bonito. Não, na verdade não fui eu que fiz. É um site, né? É um site de... O nome do site é Word Cloud. E aí você só... Na verdade, o que eu fiz, né? Eu peguei as respostas de vocês, retirei algumas preposições tipo de, que apareciam muito, né? Eu acho que... sim, Gustavo, sim, que eu recebi. Eu recebi todas, eu olhei todas. Até a hora que eu fiz essa nuvem, tinham 29 respostas. E aí você coloca o texto lá, todo bonitinho, e aí ele vai te dando quais são as principais palavras que apareceram. De acordo com a frequência. Legal. É bem bacana, uma ferramenta muito boa. Legal. Ficou bonito. Obrigada. Tem um robô no Twitter que faz isso também. Sim. É bem legal, gente. Isso aqui é muito interessante pra falar, inclusive, de formulários e tal. É muito bom. Mas, assim, eu trouxe essa questão da nuvem de palavras pra gente perceber o quanto, a partir do momento em que a gente elege uma temática, a gente se abstém... abstém que fala? Da figura de neutralidade, né? Porque as temáticas que a gente aborda também falam sobre nós. Então, a temática da pesquisa, ela sempre nasce de uma pergunta, de uma inquietação, de uma questão que você observou na sua realidade, que você percebeu e que você decidiu se aprofundar ou problematizar, ou entender, ou compreender de um ângulo diferente, né? Então, a gente precisa reconhecer que sim, a gente não consegue ser neutro quanto à nossa pesquisa, justamente porque a pesquisa fala sobre nós. E aí? O que a gente precisa fazer? Quais práticas nós precisamos adotar como essenciais para conseguir realizar isso? Olha só. Primeiro, a gente precisa reconhecer que, claro, a pesquisa se vale de um problema e etc., de uma pergunta, de um explorar, né, de um desejo que nós, como seres humanos, temos de explorar a nossa realidade, etc. E que a pesquisa é uma quebra à alienação. Como assim, Violeta? Aí a gente vai para Marx. Para quem gosta de Marx, a gente vai para Marx. Por quê? Porque a realidade capitalística que se deseja, né, é de um ser humano completamente alheio ao que está à sua volta, de um ser humano que não problematiza o seu redor, que não busca compreender de outras formas e que só vive aí o seu dia a dia normal, um dia atrás do outro, e é isso aí, a gente vai vivendo, né? Esse é o anseio capitalístico, de a gente viver para trabalhar e trabalhar para viver, né? E a pesquisa, ela vem dizendo, opa, peraí, não é bem assim. Tem uma coisa aqui na minha realidade que não tá muito legal, que não tá muito certa. Tem uma coisa aqui na minha realidade que tá estranha, que eu acho que eu preciso observar isso de outro ângulo para conseguir elaborar um diálogo e uma conclusão a respeito disso. Eu quero problematizar isso aqui. Eu quero modificar, eu quero proporcionar uma intervenção que solucione essa minha questão, que solucione esse meu problema, né? Então, o fazer pesquisa, gente, olha que lindo. Fazer pesquisa é se desalienar. Fazer pesquisa é quebrar com o paradigma de que é isso aí, a gente tem que viver nesse conceito. Que lindíssimo, né? É por isso que o pessoal defende tanto, agora, né, tem tanto esse discurso de defender a ciência, né? Já tinha antes, mas agora tá muito mais acirrado, tá muito mais... Acirrado não, tá muito mais enfatizado. Justamente por isso, porque o pesquisar, ele quebra com essa noção de realidade perfeita. O pesquisar, ele quebra com essa realidade de vidro, lindinha, tudo certo, as coisas acontecem por isso. Não, nós só temos ideias teóricas acerca da nossa realidade, inclusive de forma crítica, porque algum filho da mãe foi lá e teve um estalo e disse, cara, peraí, não é bem assim. Né? A gente só tem noção de psicanálise porque o maldito do Freud foi lá e olhou, né, para as mulheres histéricas lá nas macas e falou, pera aí, calma aí que as coisas não estão muito legal do jeito que tá. A gente só tem noção
das ocasiões, das coisas, da visão da realidade, porque algum indivíduo se inquietou com algo que estava acontecendo ali. Então, pesquisa é isso. Pesquisa é lindo. Olha só que bonito. Se um dia alguém perguntar para vocês por que vocês estão fazendo pesquisa, vocês levam isso, porque pesquisar é se desalienar. Pesquisar é quebrar a realidade, é problematizá-la, né? É viver fora da ignorância. E aí que a gente, meu querido, a partir do momento que você é um pesquisador, acabou esse negócio da ignorância, é uma bênção, né? E a gente volta para Sagan. Acabou esse negócio da ignorância, é uma bênção. A partir do momento em que você entra em contato com a realidade, se inquieta e problematiza, você nunca mais quer retornar a esse sentido da ignorância, do não saber, dos apenas vivenciar, apenas ter relações que são utilitárias, né? E, além disso, questionar a nossa realidade, questionar as questões que são emergentes, permite a nós mesmos a nos reinventar, a reinventar a nossa própria existência, né? Então, só vejo vantagens. Não vejo se vocês estão vendo desvantagens, eu não estou vendo. Eu só vejo vantagens, né? Então, continuando. E aí, como traz essa inquietação, e é uma inquietação que é pessoal, né? Novamente, a partir do momento que vocês escolhem o tema diz sobre vocês, acabou a neutralidade. Escolhem uma teoria, acabou a neutralidade. Direcionam a pesquisa para um determinado foco, para uma determinada coisa, não existe essa questão de neutralidade, porque vocês estão realizando escolhas o tempo inteiro, ok? Segundo lugar, de coisas importantes a se pensar quando se faz pesquisa. Alguma dúvida, gente, até aqui? Vocês estão polvinho feliz ou polvinho triste hoje? Hoje eu tô polvinho feliz. Alguma informação, gente? Digam que depois desse discurso vocês não ficaram mais empolgados para realizar pesquisa, hein? Hein? Não? Sim? Eu adoro. Professora, eu só não faço pesquisa esse semestre porque 9 disciplinas é pesado, mas compreendo. Eu adoro fazer pesquisa. Compreendo seu ponto. Ai, gente, eu super queria uma instituição para me pagar assim e falar assim, olha aqui, é o seguinte, você vai só fazer pesquisa. Só, né? Só fazer pesquisa. Esse vai ser o seu papel. Eu ia dizer, opa, agora. Infelizmente... Nossa, seria incrível. Infelizmente, no Brasil, essa modalidade é quase impossível, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Pra gente fazer pesquisa em psicologia, segunda coisa é reconhecer a complexidade. De novo, gente, tá vendo como tem coisas que eu botei aqui que eu já falei antes? Eu sou toda confusa. Mas o que importa é que vocês estão entendendo. Segunda coisa é lembrar da complexidade do indivíduo ao se fazer pesquisa. Ah, professora, mas a gente vai só aplicar um instrumento. Tô nem aí. O instrumento também fala sobre complexidade. E você não vai só aplicar um instrumento, você vai aplicar um instrumento em uma pessoa. E essa pessoa, de novo, está na rede, né? Alguém falou, a rede de tricô. É uma complexidade em um indivíduo. Então, a gente precisa ter noção disso. Ah, por exemplo, né? Você vai fazer uma pesquisa com chefes de empresas, né? E assim, né, a gente já tem um estereótipo que chefe de empresa com certeza é abusivo com seus funcionários. E a gente vai nessa pressuposição e o que acontece? Às vezes, as coisas são completamente diferentes do que a gente esperava e a gente não aceita a realidade que as coisas são diferentes. E isso cabe nessa complexidade, né? As coisas não são tão simples assim. Mas a pesquisa que eu fiz tinha chefes de empresas que eram completamente absurdos, gente. Vou contar pra vocês. A minha pesquisa dessa disciplina que eu fiz foi em um supermercado aqui em Boa Vista. Que eu não vou citar o nome, mas vocês devem ter ideia de qual é. E aí a gente foi fazer a pesquisa do supermercado, né? E aí a gente foi falar mais assim a questão do que estava acontecendo ali naquele ambiente, que os funcionários não estavam produzindo decentemente. Só que o ambiente era completamente... sabe... Não tinha ar-condicionado no supermercado. As caixas, né?
A cadeira que elas sentavam não tinha encosto, era só um banquinho de rodinha, então elas ficavam, sei lá, 6, 7 horas do dia delas sentada ali naquele local, ou em pé, e não tinha bebedouro para os funcionários. Um voluntário, assim, abençoado, tinha que descer do céu e dizer assim, vou lá buscar água para todo mundo. Aí ele ia lá, enchia uma garrafa e levava um copinho de água para todo mundo. E o salário era ínfimo, era um salário absurdo, salário mínimo, né? E aí a gente foi conversar com a gerência, né? Porque a reclamação dos funcionários era que os funcionários não estavam produzindo. Tinha uma rotatividade muito grande, os funcionários não paravam 3 meses no supermercado, né? Chegar no supermercado você já pergunta, né? Por quê? Às vezes os funcionários tratavam o cliente mal, ou então eles eram tratados mal pelo cliente, e a gente foi perguntar da gerência, né? Sobre a questão do ambiente. Aí, olha o que o cara falou pra gente, né? Ele pegou e falou assim, não, porque pra eu trazer melhorias para o supermercado, para eu trazer climatização, tudo, os funcionários têm que me dar resultados. Aí, quando eles me derem os resultados, aí sim que aí a gente traz alguma melhoria para eles. Aí eu, meu Deus, a pessoa não tem assim, noção, né, da realidade, não tem... Menino do céu. É uma coisa que é só psicologia organizacional, sério mesmo. Então, aí, pessoal, mas assim, né, eu tô falando isso só pra enfatizar o estereótipo de chefes abusivos, mas a gente precisa entender que as coisas não são bem dessa forma, a gente tem que se abster um pouco dessas noções. Claro, precisamos nos embasar de teorias, porém, na hora da coleta, a gente precisa se abster dessas teorias, né, com relação ao julgamento da pessoa, porque às vezes a gente obtém resultados completamente inesperados, sabe? Às vezes acontece isso. Então, lembrando sempre da complexidade dos indivíduos na hora de fazer pesquisa. Mesmo que você faça uma pesquisa amostral com 3.000 amostras, não importa. Cada um é uma coisa, né? Estão apresentando o mesmo padrão de comportamento? Beleza, mas pode ser que cada comportamento desse tenha uma motivação diferente, né? Então, sempre lembrar disso. Terceira coisa, nunca escolham a forma que vocês vão aplicar, coletar dados, sem saber e dissecar o problema antes, sem teorizar antes. A gente só fala de metodologia e coleta. Metodologia, quando eu falo, não é eu quero fazer assim, como eu pedi na atividade, né? Mas sim, eu vou usar tal instrumento, vou usar um questionário, vou coletar desse jeito, vou coletar com tantas pessoas. A gente não define isso antes de definir o problema de pesquisa. Então, antes de traduzir o problema, antes de trazer à tona o questionamento, antes de fechar a teoria, a gente não define metodologia, tá bom? Porque a metodologia se vale do problema, de com quem você quer trabalhar, de qual é a teoria que está te embasando. Aí sim você vai falar de metodologia, tá bom? Fica sem sentido se vocês fizerem isso a priori, ok? Ai, gente, meu estômago tá doendo pra caramba. Quarto, o que eu comi, meu Deus? Não sei. Quarto, ter ciência de que o pesquisar já é intervir na realidade. Só de vocês estarem realizando uma pesquisa, no final das contas, só isso já é uma intervenção, porque você modificou sua interpretação da realidade. E provavelmente, se você for trabalhar com outros indivíduos, você também pode ter modificado alguma pretensão dele sobre a realidade a partir da relação. A partir da relação que vocês têm, né? E outra, só de você divulgar os resultados da sua pesquisa, isso implica na promoção de novos diálogos, de novas conversas a respeito daquela temática. Então, a pesquisa em si já é intervir. Você não precisa, no final da pesquisa, realizar um projeto de intervenção, ir lá e aplicar para aquilo ser considerado uma intervenção, ok? E outro,
entender que pesquisar é criar, é agir com criatividade, é agir com uma pretensão de sempre estar à frente daquilo. É sempre também pensar num plano A, B e C para caso as coisas não ocorram da forma com que você preparou. É muito fácil. Acontece muito durante a pesquisa diversos imprevistos. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa na escola, você esperava que tivesse uma autorização até tal dia para você aplicar. Pode ser que não aconteça. Você precisa agir com criatividade e precisa ter sempre à mão outros planos ali para você conseguir realizar sua pesquisa, mesmo com os imprevistos, certo? E por último, para finalizar, que meu estômago tá doendo muito. Gente, eu adoro as pessoas que chegam e falam: ah, tudo ficou mais chato agora porque tudo é política. Tudo é política. Meu filho, mas é realmente isso. É tudo política. E o fazer pesquisa é político também. É política. Porque você está agindo numa realidade social. Você está falando de discussões que têm a ver com relação de poder, você está falando de contexto histórico, você está falando inclusive de indivíduos, você está falando sim de política. Então, vamos tirar esse negócio dessa ladainha de que tudo fica mais chato com política, porque no final das contas o ser humano é um ser político, né? É um animal político e a gente não consegue escapar. Fora isso, meus queridos, eu adorei os temas de pesquisa de vocês, né? Muitos de vocês eu percebi que voltaram as pesquisas para o lado da Covid, né? É uma temática que com certeza vai perdurar muito aí, gente. Vai ser uma temática que vai estar muito em alta nas próximas temáticas, nos próximos eventos que a gente perceber, que a gente vai vivenciar. Percebi também que muitas das pesquisas cabiam sim numa proposta mais qualitativa, né, que vocês falam de observação, de entrevistas abertas, né? Eu percebi que muitas pessoas foram para um lado mais assim, mas a partir dessa disciplina, vocês vão perceber que é possível sim fazer uma pesquisa bacana, super interessante, com dados sociais importantíssimos de forma quantitativa. Mas, em suma, gostei muito das temáticas das pesquisas de vocês. Espero que vocês possuam o interesse de colocar essas pesquisas em prática, de que vocês queiram vivenciá-las mais profundamente e que vocês possam, né? Espero que vocês possam ter essas oportunidades durante as vivências dos cursos de vocês. E pensem, a partir das temáticas que vocês colocaram na atividade, como possibilidades, inclusive, para essa disciplina, né? Claro que o trabalho vai ser em grupo, então vocês vão precisar discutir. Mas tem temas que são muito interessantes, são muito bacanas de se perceber aí. Então, parabéns aí, gente. Realize essas pesquisas, não deixem o tema morrer, tá bom? Vamos à frequência. Alveni tá aí? Sim, tô aqui. Ana Beatriz? Tô aqui. Ana Luísa? Ana Luísa? Augusto? Augusto tava aí. Carol de Brito? Augusto no chat, professora. Uhum. Carol? Não? Daniele? Presente. Stephanie tá aí. Fabi... Professora, acho que a Carol foi acompanhar a mãe dela na quimioterapia. Ah, sim. Fabiana? Presente. Francisca? Presente, professor. Gabriel da Conceição? Presente, professora. Gabriel Montes? Gabriel Montes estava aí que eu vi. Gabriele Moura? Oi, presente. Giovana Cristine? Presente. Giovana Gisela? Tá aí. Gustavo, tá aí. Yasmin?
Yasmin, Presente. eu vi a Yasmin aí também. Ionara? Ionara, querida? Nada? Isabelle? Presente. Isadora? Presente. Ive? Aqui. Jéssica? Presente. As duas Jéssicas estão aí, né? Camille? Presente. Keila? Gente, hoje tinha... Ah, não, contando comigo, né? Não. Keila não tá aí não, gente? Lanessa? Presente. Laura tá aí, as duas Lauras estão aí. Leonardo? Presente. Lívia? Presente. Loredana? Tá aí. Presente. Luíse? Luíse tá aí, gente? Leandre? Presente. Micaele? Presente. Rafaela? Presente. Railson? A Leonora respondeu no coisinha, no chat. Ela tinha ido rapidinho na cozinha. Ela falou. Tá bom. Rafaela tá aí. Railson tá aí. Presente. Ramone? Presente. Raquel? Presente. Sandiane? Aqui. Sérgio? Presente. Suzana? Presente. Tayla? Aqui, professora. Vitória? Lima? Presente, professora. Vitória Maria? Agora, presente. Ah, você é a Vitória Maria. Isso. Vitória Lima, tá aí? Vitória Sanches? Aqui. Yanibele? Presente. Então, meus queridos, é isso por hoje. Texto da aula que vem já está no Classroom e não tem atividade para essa semana, tá bom? Semana que vem teremos. Luíse tá aí. Tá bom, Luíse. Acho que eu coloquei a presença que eu tinha te visto aqui. Tá bom, meus queridos? Então, beijos. Até, para a maioria, até quarta. Tchau, professora. Tchau, queridos. Até Até semana que quarta. vem para essa disciplina, né? Tchau. Até quarta. Tchau.